mensagem de hoje, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Fecha os teus olhos. Meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor possa, nesses minutos que nós vamos estar aqui, antes de tomar da comunhão do corpo e do sangue, o Senhor possa falar conosco de uma forma especial, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero começar dizendo para todas as mães um feliz Dia das Mães. Amém? Eu confesso que eu não estava tão preocupado, em trazer algo relacionado a isso, porque a gente sabe de toda a questão dessa data ser uma data muitas das vezes mais comercial do que outra, mas eu estava em casa e o Espírito Santo de Deus falou comigo, e eu gostaria de compartilhar o que Ele falou comigo hoje, em poucos minutos, mas que vai fazer toda a diferença. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas eu sou um apaixonado pelo livro de Provérbios. Como Provérbios tem 31 capítulos, eu leio um capítulo por dia, no mês. O mês que tem 31 dias, dá para você ler um capítulo por dia, e depois quando termina o mês, você começa de novo. Se você quer adquirir sabedoria, faça isso, e conhecimento, você vai encontrar pérolas que vão enriquecer a sua vida com toda certeza. O verso 8 do capítulo 1, eu quero me ater ao finalzinho do versículo, mas diz assim, Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe os conselhos, ou os ensinamentos, ou a doutrina da tua mãe. Diga assim comigo, irmão: não deixe os ensinamentos da sua mãe. Amém. Queridos, eu acredito que muitos de vocês aqui já devem ter tido uma experiência com a sua mãe, tipo daquelas assim, um solzão de 40 graus, você vai sair de casa e a mãe fala o que para você? Leva a blusa. Aí você fala assim, você está de brincadeira, né, mamãe? Vai esfriar. Não. Aí você não leva. Aí dá 3 horas da tarde, o que acontece? Pinguim morre de frio. Porque é uma coisa, irmão, parece que o que a mãe fala, sim ou não? A mãe falou, vai para a terra. Tem gente que fala assim, é batata. Já ouviu isso? Minha mãe falou, é batata. É uma expressão. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês. Eu separei, na verdade, à luz da Bíblia, conselho de 5 mães. Se essas mães estivessem aqui, o que é que elas diriam para nós? O que é que ela falaria? Eu sei que enquanto eu vou ministrar essa palavra, e você vai estar ouvindo, talvez você se lembre de ensinamentos da sua mãe. E eu quero começar com a primeira mãe. A primeira mãe mencionada na Bíblia, a primeira mãe foi a esposa de Adão, foi a nossa irmã Eva. Amém? A primeira mãe, o primeiro conselho que a mãe Eva nos daria. Quando a gente fala, irmão, de Eva, a gente vai sempre lembrar, né? A mulher do Adão, né? A gente sempre vai pensar no que mais? Na desobediência, sim ou não? A gente vai lembrar da mulher que foi enganada pela serpente. A gente vai lembrar da mulher que comeu o fruto proibido. A gente vai lembrar da mulher que saiu da costela, sim ou não? Mas a vida dela não se resume apenas nessas negativas. Adão e Eva, por causa de Adão e Eva, por causa de Eva, se Eva não tivesse conversado com a serpente, o pecado não tinha entrado no mundo. Então, essa mulher foi uma mulher que durante muito tempo, na boca de muitas pessoas, recebeu uma marca, um estigma negativo. Mas, existe uma situação marcante na vida dessa mulher, que eu gostaria de falar com você, porque em um único dia, essa mulher, ela perdeu 2 filhos. Você sabe que Eva foi mãe de Abel e Caim, e Caim matou Abel.
Então, nesse dia, essa mãe, ela perdeu 2 filhos. Eu falo que ela perdeu 2 filhos porque eu não sei o que foi pior para ela. Eu não sei o que foi pior para ela. Saber que o seu filho que ela amava, Abel, tinha sido morto, ou saber que quem tinha matado ele foi o próprio irmão, Caim. E a Bíblia vai dizer que depois que Caim matou Abel, ele ficou vagando, sem rumo pela terra. Tem tradução que fala que ele se tornou um vagabundo, errante pelo caminho. Então, imagine essa situação na vida dessa mulher. Mas a palavra do Senhor nos fala, no livro do Gênesis, que depois que ela sofreu essa situação, no capítulo 4 e no verso 25 diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou ela o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então ele começou a invocar o nome do Senhor. Se a mãe Eva estivesse aqui, sabe qual seria o conselho que ela nos daria, irmão? Ela olharia no meu olho e no teu olho, e ela diria assim, ó: não permita que as tragédias da vida te impeçam de seguir em frente. Não permita que uma tragédia que você enfrentou na tua vida te impeça de seguir em frente. A gente sabe que não foi fácil para ela, aquela tragédia, irmão, e uma tragédia, ela nunca é anunciada, ninguém espera. O que aconteceu naquela casa foi uma tragédia, que poderia sim ter paralisado completamente. O problema, gente, não é a gente tropeçar. Eu sempre digo isso, o problema não é a gente tropeçar, o problema é ficar abraçado na pedra, agarrado na pedra. Quantas pessoas você conhece que vivenciaram uma situação que foi pontual e se fecharam para a vida? Se fecharam, não se abriram nunca mais. É uma pessoa que rompeu um noivado, um casamento que não deu certo, e ela se fechou. Se fechou. Porque ela amarra essa experiência negativa, e ela acha que ela nunca mais vai ser feliz, que ela nunca mais vai conseguir sorrir, que ela nunca mais... Quantas pessoas eu conheço que são profissionais, que são empreendedores nato, mas porque vivenciaram uma experiência negativa de uma sociedade, hoje já não fazem mais nada, porque tem medo de começar e quebrar a cara de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, aleluia, não se feche para a vida, tente mais uma vez. Foi o que essa mulher fez. Ela perdeu os filhos, mas a Bíblia diz que ela coabitou novamente com Adão, e ela teve mais um filho, e Deus abençoou, irmão. Não permita que as tragédias da vida te impeça de seguir em frente. Sabe por quê? Porque Deus tem um futuro extraordinário esperando por você, mas você não pode desistir. Diga para quem está do teu lado: você não pode desistir. Você não pode desistir. Amém? Então esse é o conselho dessa mãe. A segunda mãe que eu quero mencionar com você é Sara. Sara, que foi mulher de Abraão. Ainda no livro do Gênesis é falado da história dessa família, desse patriarca. A gente sabe, irmão, que Sara, ela foi estéril, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filho. Quando Deus se apresentou àquela família, tirando eles da terra de Ur dos Caldeus e fazendo uma promessa, e quando eu olho para Deus chegando naquela família, eu entendo uma coisa: parece que Deus não estava com um pingo de pressa, não estava com nenhum pingo de pressa, né? Até porque a promessa na vida deles se cumpriu ao cabo de 25 anos. E quando Deus aparecia uma hora, outra, sabe quando fala assim, agora vai? Quando Deus aparecia, falava assim, não, agora conta as estrelas. Depois Deus aparecia de novo, falava assim, agora conta a areia. E por aí foi, até que um dia, no capítulo 21 do livro do Gênesis, a gente vai encontrar do versículo 1 ao versículo 6, Deus dizendo assim, olha, chegou o tempo determinado,
e agora você vai abraçar o teu filho, e nasceu a criança que foi Isaac. Isaac significa riso, Isaac significa alegria. Mas existe uma coisa interessante, irmãos, quando a gente fala da vida de Sara. Eu acredito que se Sara estivesse aqui, a mãe Sara estivesse aqui, ela olharia no meu olho e no teu olho, ela nos diria que a demora de Deus não é uma negativa na nossa vida. Talvez eu estou falando com alguém aqui hoje que você acha assim: meu Deus, que demora, na minha conta já era para ter acontecido, meu Senhor, já era para mim estar lá na frente. Calma, irmão, vai se cumprir em nome de Jesus. Aí você fala: pastor, o senhor fala da demora da vida de Sara, mas eu não sou como Sara. Às vezes a gente acha que a gente não é como os personagens da Bíblia. A gente acha que os personagens da Bíblia, eles eram, sabe, irmãos, assim, muito santo. E não. Por exemplo, no culto passado os irmãos falaram que coloquei o pessoal na prova. Acho que eu vou colocar de novo hoje. Não é que eu vou falar mal de Sara agora, mas eu vou falar umas verdades. Por exemplo, Sara, só para você se familiarizar com ela, de repente você fala assim: ah, mas Sara foi Sara aí. Quem sou eu? Vou falar dos defeitos, que de repente, se a gente fala de qualidade, você fala: ah, mas não tem essas qualidades. Então eu vou falar do defeito. Sara, por exemplo, era uma mulher que gostava de ouvir conversa atrás da porta. Você sabia disso? Quando o anjo visitou Abraão na casa dele, na tenda, e estava falando com Abraão, o texto vai dizer que Sara foi o quê, irmão? Atrás da porta escutar a conversa. Olha que coisa. Mexeriqueira, Sara. Mexeriqueira. Hoje a nossa geração, elas não gosta de ouvir atrás da porta, mas gosta de ver mensagem do WhatsApp. Ai, vou ver lá se tem alguma coisa. Cadê o pessoal do Fala Deus? Não chegou hoje? Sabe o que mais? Fora isso ainda, a nossa irmãzinha Sara, mentirosinha. Mentirosa, irmão. Porque quando o anjo falou assim para ela: ô Sara, por que você riu? Olha que eu estou falando com Abraão que você vai ter um filho. Ela falou: eu não ri. Deus quis mostrar tanto para ela que ela riu, que Isaac significa riso. O anjo falou para ela: além de ser curiosinha, mexeriqueira, ainda a irmãzinha é mentirosa. Sara, ela gostava de fazer barraco, irmão. Ela era barraqueira, e ainda ela fazia barraco em festa de aniversário de criança. Você não lê a Bíblia, não? O quê? Você nunca leu isso na Bíblia? Gente, criança, presta atenção, criança briga um pouquinho, daqui a pouco foi as pazes. Mas no dia da consagração, no 8º dia que ela foi circuncidar Isaac, ela já brigou, porque Ismael estava na casa, e ela queria defender o patrimônio, e porque não sei o que, fez o maior barraco. A ponto, eu imagino Abraão, irmão, velho Abraão, mais de 100 anos, fala: ah, meu Deus, com essa altura do campeonato, eu tenho que ainda Deus falou assim para Abraão: Abraão, ouça ela, vai, dá ouvido a ela, não vamos esticar o chiclete não, eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Mas ela ficou brava numa situação que ela ainda deu ideia. Cadê as irmãs do Fala Deus? Não veio também hoje? Então, queridos, quando a gente fala dessas, claro, a gente às vezes enumera virtudes, a gente enumera defeitos, porque nós temos defeitos. Amém? Nós temos defeitos, mas eu tenho certeza que você tem muito mais qualidade do que defeito. Diga glória a Deus. E se Sara estivesse aqui, a mãe Sara estivesse aqui, ela ia olhar no meu olho, no teu olho, e ela ia dizer: nunca é tarde para Deus agir na nossa vida. Não é tarde. Não é tarde para Deus agir. Na vida dela, irmão, demorou 25 anos.
Eu gosto de profetizar isso. Nunca é tarde para Deus agir na nossa vida, irmão. Não é tarde. Ele é o dono do tempo. Eu começo a ver pessoas falando assim: ai, se eu tivesse feito a faculdade. Ai, se eu tivesse isso. Ai, se eu tivesse 18 anos. Ai, se eu tivesse... Irmão, você está na sua melhor idade. Creia que Deus vai te abençoar. Você crê nisso? Quem crê, irmão? Diga amém. Diga assim, ó: não é tarde para Deus agir na minha vida. Sabe por que eu falo isso? Porque vira e mexe o diabo se apresenta para a pessoa e fala isso para ela: é tarde demais, acabou, não dá para fazer mais nada. Mentira, mentira. Com 100 anos de idade, ele foi pai. Com 100 anos. Eu gosto daquela palavra, da parábola de Jesus em Lucas 18, quando ele fala dos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Tem situação na nossa vida, irmão. Eu já vi muita gente falando assim: ah, não, porque Deus tarda, mas não falha, Ele chega na hora certa. Mas quantas vezes isso não é uma verdade, uma máxima na nossa vida? Quantas das vezes a gente olha para o nosso relógio e fala: é realmente, Senhor, o Senhor está atrasado, o Senhor não chegou na hora que eu queria. E Deus está dizendo assim para você: eu não trabalho no crono, eu trabalho no kairos, eu não trabalho no tempo do homem, eu trabalho no meu tempo. E o tempo de Deus é chegado na tua vida. Levante a tua mão. O kairos de Deus é chegado na tua vida. O tempo de Deus. De repente você olha para a tua história e você fala: acho que eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar. Prepara-se. Prepara-te, ó igreja, porque você vai ver o que é coisa boa passar na tua mão, em nome do Senhor Jesus. Ainda dá tempo. O Senhor está falando no teu coração: eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor do tempo. Eu gosto de João 2, da transformação da água em vinho. Sabe por quê? Porque quando Jesus pediu para que se enchesse aquelas talhas de água, e depois deu para o mestre Sala provar, ele provou aquela água transformada em vinho, eles ficaram eufóricos, eles ficaram assim, irmão, extasiados, dizendo: sempre se coloca o melhor no começo, e depois que está todo mundo embriagado, o inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho para o final. Você sabe quanto tempo demora para um vinho se tornar bom? Um vinho mediano, irmão, um vinho mediano é de 3 a 4 anos para ficar um vinhinho meia boca. Um vinho meia boca, de 3 a 4 anos. Agora um bom vinho, um excelente vinho, de 13 a 15 anos. Aquele mestre Sala falou assim: ó, o bom vinho, o melhor vinho. Sabe o que eu aprendo? Que o Senhor Jesus, Ele tem o poder de acelerar o processo. O que demoraria anos para acontecer, vai acontecer numa fração de tempo. Creia, Deus é o dono do tempo. Eu não sei que idade você está. Talvez isso seja um problema para você. Você está olhando e fala assim: eu sou novo demais, não tirei nem a carta ainda. É com você que Deus está falando. Talvez você está falando assim: ih, pastor, já estou até aposentado, já estou velho demais. É com você que Deus está falando essa noite. Deus está olhando para você que tem 30, 25, 27. A gente começa a falar assim, né, irmão? 30, 25, 27. O ímpio que passa lá fora, acho que fala: agora o pastor está fazendo bingo na igreja. Mas você está entendendo? Não importa. Deus é o dono do tempo. E se Sara estivesse aqui, com certeza ela diria isso para nós: nunca é tarde para Deus agir na tua vida. Diga para quem está do teu lado: não é tarde para Deus agir. O terceiro conselho que eu quero dar o exemplo de uma mãe é o conselho da mãe Ana. Ó, mãe Ana. O pessoal lá fora também vai assustar se ouvir isso, hein? O conselho da mãe Ana. Dá uma conotação, né? A gente vai encontrar a história de Ana em 1 e 2 Samuel. Ana, que era casado com Eucana, tinha uma rival chamada Penina, era uma mulher estéril. E eu quero que você entenda, irmão, a dificuldade da história dessa mulher numa época em que a poligamia era quase uma regra que era tolerada. Ela era estéril, não podia gerar, e numa época em que as mulheres não podiam trabalhar,
numa época em que as mulheres não eram alfabetizadas, a única coisa que a mulher podia fazer naquela época era ter neném e cuidar dos meninos. Só. Hoje, glória a Deus, nós estamos vivendo uma igualdade maravilhosa. E eu gosto de ver quando uma mulher arrebenta mesmo, irmão. Tem mulher que é sacudida, sim ou não? Tem mulher que é sacudida, irmão. Tem mulher que, vou falar a verdade, a gente, não é no programa do Raul Gil, mas a gente tira o chapéu. Tem mulher que a gente tira o chapéu, que você olha e você fala assim, meu Deus, sacudida, canela fina, trabalhadora, inspiradora, puxa do mesmo lado, está sempre de bem com a vida. Essa mulher, ela não podia ter filho. O desejo dela era conceber a Conceição, era poder ser mãe. Em contrapartida, a rival que morava debaixo do mesmo teto, irmão, misericórdia, a Penina era um atrás do outro. Até na quarentena, ficar grávida na quarentena. Ficar grávida na quarentena. E a Bíblia vai dizer, se você ler na tua casa, que essa rival a irritava excessivamente, dizendo, eu posso ter e você não pode. É terrível isso ou não? O esposo dela, para tentar amenizar a situação, falava para Ana, Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ou seja, como que ele estivesse dizendo para ela, Ana, desencana desse sonho que você tem de ser mãe. Deixa isso para lá. Ele dava para ela porção dobrada. Porção dobrada. Ela foi perseguida, irmão, pela sua rival. Ela foi incompreendida pelo seu próprio marido. E para ajudar, um dia ela foi no templo, no altar, com amargura de alma buscar o Senhor. O seu pastor, o seu líder espiritual olhou para ela e sabe o que falou para ela? Ô Ana, você precisa abandonar a cachaça. Você está bebendo demais. Porque o texto vai falar que a hora que ele olhou para ela, e ela em amargura de espírito falava com Deus, ela só mexia a boca, e ele teve ela por embriagada. Achou que ela estava chapada de goró, irmão. E ela falou, não me julgue assim, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu estou apenas derramando a minha alma perante o Senhor. Mas se Ana estivesse aqui, queridos, eu tenho certeza, porque ela, por conta da sua perseverança e não desistir, ela venceu a esterilidade. Deus lhe abriu a madre e deu para ela um filho chamado Samuel. E Samuel foi o único homem que foi profeta, juiz e sacerdote, porque Samuel significa aquilo que foi pedido a Deus. E se Ana estivesse aqui, ela iria dizer para você, bem olhando nos teus olhos, os teus críticos não determinam o teu futuro. Quem determina o teu futuro é Deus. Quem determina o que vai acontecer com você não é aquele que te critica, que fala mal de você. Quem determina o teu futuro é Deus. Conta essa boa notícia para quem está do teu lado. Fala, quem determina o teu futuro é Deus. Você sabe que todo mundo, mesmo que você não pediu, todo mundo tem uma opinião a seu respeito. Tem ou não tem? Tem. Você sabe que tem. Mesmo que você não peça, a opinião chega. Por que você não faz isso? Por que você não abre mão disso? Porque quem dá a última palavra na minha vida, quem vai me impulsionar a seguir em frente, porque enquanto estava todo mundo criticando ela, não vai dar certo, Deus, quando falou com ela, impulsionou ela para frente. Não são seus críticos. Amém? Estamos chegando no final, queridos. A quarta mãe, que se estivesse aqui, daria um conselho formidável para nós. Sabe quem foi? Ruth, uma viúva desamparada, que a gente começa a ler, irmãos, até uma lição de casa. Se você chegar antes de dormir hoje, é 4 capítulos, dá para ler hoje antes de dormir. 4 capítulos. Você vai ver que história. Quem gosta aqui de romance? Quem gosta de romance? Gosta de romance? Vai ler. Eu gosto de romance.
Enquanto a gente vê muita gente, irmão, vendo, que romance você gosta dele? Sabe que a pessoa um dia falou para mim, eu gostei de 50 tons de cinza. Eu falei, isso é um romance sadomasoquista, misericórdia. Hã? Irmão, estranho, né? Olha, esse foi queima, por isso que a vida tá uma miséria dessa. Quer ler um romance bonito? Vai ler o livro de Ruth. Leia o livro de Ruth. Que romance, que história linda, irmão. Que história linda de uma mulher, que quando eu falo de perdas, porque ela perde o seu sogro, depois ela perde o cunhado dela, depois ela perde o marido dela, depois ela perde a cunhada dela, depois ela perde a sogra dela. Eu falo que perde a sogra porque um dia Noemi chegou a um ponto e falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou em amargura de alma. É uma mulher que chegou no capítulo 1, no verso 16, dizendo assim para Noemi, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei, o teu povo é meu povo, o teu Deus passa a ser o meu Deus. Foi uma mulher que enfrentou tudo, abriu mão de tudo, uma moabita estrangeira, que abriu mão de tudo, para cuidar de uma mulher que não tinha nada para oferecer a ela, uma mulher que foi fiel, mas, que saiu da miséria. Leia essa história, gente, eu gosto de biografia, uma mulher que saiu da miséria, que vestia de roupa de boia fria, para catar cavaco na estrada, mas um dia, um homem milionário, bilionário, desceu nos campos, para ver a sua lavoura, e quando bateu o olho nela, irmão, de miserável, de catar migalha, ela se tornou bilionária. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você é fiel a Deus, irmão, e Deus está no negócio, quando Boaz viu Ruth, ela não estava com maquiaginha da Mary Kay, não, viu? Não tinha puxado luzes, não tinha feito chapinha, nem progressiva, nem alisamento, não estava com perfume importado não, meu irmão, no saltão aqui, não, estava vestida de boia fria, mas quando Deus está no negócio, Ele muda. O homem bateu o olho nela, falou, vou casar com ela. Gente, Boaz era o homem que tinha o tufo no bolso. Ele estava nadando no dinheiro, nadando crawl, cachorrinho, de braçada. Já viu essa expressão? Fulano está nadando de braçada. Ele estava nadando de tudo, de costa, cachorrinho, crawl. Tinha muito dinheiro. Casou com ela. A história dela mudou. E você acha que ficou só nisso? Quando ela começou a gerar filho com esse homem, ela gerou um filho, que gerou outro filho, que gerou outro filho. Sabe quem ela foi? Ruth foi bisavó de Davi, bisavó do rei Davi. Ó, que bênção, você acha que é bênção? Vai ler Mateus capítulo 1, ela entrou na genealogia do Senhor Jesus. E se Ruth estivesse aqui, querido, ela iria olhar nos teus olhos e ela ia dizer para você, o tempo revelará as tuas sementes. O tempo revelará as tuas sementes. Você quer vencer na vida? Seja um exemplo de fidelidade. Seja um exemplo de fidelidade. Eu quero falar para você, está sendo fiel? Vai chegar um dia que você vai olhar para toda a sua vida e você vai dizer, valeu a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque tem algumas pessoas que elas chegam a pensar assim, mas será que vale a pena eu ser fiel? Será que vale a pena eu orar? Será que vale a pena eu consagrar? Será que vale a pena eu acreditar? Cada gesto, cada atitude sua, não vai ser em vão. Deus vai te recompensar. Porque a semeadura é uma lei, irmãos. Diga comigo, a semeadura é uma lei. E a lei, irmão, ela nos defende. Você sabia disso? A lei, ela nos defende. A lei serve para nos defender. Você já tentou um dia? Você saiu de casa, fora da lei, documento vencido,
do carro, ou a carteira de motorista atrasada, e do outro lado, a hora que você olha, os cones na rua. A gente peca duas vezes, né? Peca por estar fora da lei, e peca ainda por querer colocar Deus no nosso, né? Aí já começa aquela oração, né? Ô Senhor, envia o seu anjo para cegar o guarda agora. Eu falo isso porque eu já fiz isso, irmão. Tem mais alguém que já fez isso um dia, que viu o guarda e fez aquela oração rápida? Só vocês? Parabéns, o resto é tudo anjo aqui, ó. Tudo anjo. Tudo pessoa que andou com a carteira, maravilha. Nunca esqueceu a carteira em casa, nunca. Porque quando a gente está fora da lei, é um desespero, não, a mão soa, você fica olhando assim, para atender telefone, esse guarda não vai embora, Jesus. Mas quando você está na lei? Irmão, quando eu estou na lei, que o documento está tudo certinho, o documento do carro está certinho, extintor está certinho, cinto de segurança, máscara agora dentro do carro, você vê a polícia, você quer chamar ele, você quer chamar o cara e falar, viu, quer dar uma geral? Para ver se tem maconha dentro do carro, para ver se o documento, quer olhar assim, ó, o triângulo está em dia, até bafômetro eu faço, porque quando a gente está na lei, nós somos amparados pela lei. Eu quero dizer para você, querido, vale a pena ser fiel a Deus. Deus vai colher a tua semente e vai recompensar a sua fidelidade. Ele recompensou a fidelidade de Ruth, Ele vai recompensar a tua fidelidade. Diga glória a Deus. Irmãos, eu vou falar da última mãe. Eu gostaria que você desse uma atenção maior agora, porque eu vou falar da maior, no meu ponto de vista, da maior de todas as mães. A maior de todas as mães, a mulher que foi eleita por Deus para carregar no seu ventre o Salvador da humanidade. Uma mulher extraordinária, espetacular, que teria tantos e inúmeros conselhos para nos dar, de santidade, de compromisso com Deus, de fé, de amor, de educação, enfim, você sabe de quem eu estou falando, né? De quem? Maria, mulher bem-aventurada, abençoada, um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. Quando o anjo chegou para aquela mulher e disse a ela assim, olha, você vai engravidar. Você sabe que ela não tinha problema algum quanto a isso. Mas uma situação, ela falou para o anjo assim, como? Como que isso se dará? Porque eu sou virgem, eu não conheci homem algum. Então, aí sabe o que o anjo disse para ela? Em Lucas 1,34, diz assim, ó, que o poder de Deus descerá sobre ti. O poder de Deus vai te envolver. Isso é maravilhoso, irmão. Descerá sobre ti, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. É forte ou não é? Sim ou não, irmão? Aleluia. Eu tenho certeza, porque eu quero que você deixe ainda para mim aqui nesse capítulo, já pode pôr no verso 37, porque se Maria estivesse aqui agora, irmã, mãe de Jesus, ela não só olharia, ela colocaria a mão nos seus ombros, e ela ia dizer para você assim, ó, meu filho, o impossível não existe. Ela era uma mulher virgem, não tinha conhecido homem algum. O anjo chegou, falou que ia acontecer na vida dela, que ela ia ser mãe, e depois que ela questionou, falou tudo isso, o anjo disse, porque para Deus nada é impossível. Talvez você entrou aqui essa noite, atravessando por alguma tragédia na sua casa, alguma tragédia que está impedindo você de seguir em frente. O Senhor vai mudar a tua sorte.
Talvez você está achando que é muito tarde para acontecer alguma coisa. O Senhor está dizendo que não é tarde para Ele agir na tua vida. Talvez tem tantas e tantas pessoas que você esperava apoio, mas só vem crítica. O Senhor está dizendo: os teus críticos não determinam o teu futuro. Porque, meu filho, o tempo vai revelar a fidelidade da tua semente. Porque para você não existe impossível.